Muito bem, iniciando então a nossa unidade de aprendizagem número 9, continuando então, dando andamento à temática do nosso oitavo encontro, que tratou sobre o sentido da existência humana. Naquele encontro, então, tratamos da corporeidade, da sociabilidade e da historicidade. Hoje vamos continuar então na temática do sentido da existência humana, abordando as dimensões da liberdade, da moral e da ética, ou da moralidade e da eticidade. Muito bem. O que seria a condição de liberdade humana? Então, ao longo da história do pensamento humano, nós vamos ver várias perspectivas, né, de estudo, de análise sobre a questão da liberdade, mas nós vamos ver alguns elementos predominantes, né? Ou seja, primeiro, que a liberdade humana, né, e gostaríamos de ficar com essa definição, que a liberdade humana é uma condição do homem. Tá? Ela é natural ao ser humano, ou seja, o ser humano não escolhe ser livre, o ser humano ele é livre. Tá? É como se fosse Sartre, um autor contemporâneo, né? Jean-Paul Sartre, ele vai afirmar que a liberdade é uma condenação. Na verdade, no momento que o ser humano nasce, ele recebe uma condenação. E essa condenação é ser livre. Ele não consegue se libertar da condição de liberdade. Por quê? Porque no momento que ele só, para escolher deixar de ser livre, ele precisa ser livre para fazer. Toda escolha se relaciona a uma questão de liberdade, ou à liberdade. Então, a liberdade ela é intrínseca ao ser humano. A liberdade é uma condição existencial do ser humano. Entender o ser humano como alguém livre, né, faz toda a diferença na sua ou na compreensão existencial do mesmo. Tá? O Jean-Paul Sartre ele é um dos principais autores do existencialismo, né? E o existencialismo ele vai dizer que o ser humano ele se constitui na sua existência, né? Nós não nascemos com uma essência pronta, nós não somos nem bons nem maus, nós nos tornamos bons ou maus a partir da nossa existência, né? E isso se dá porque nós fazemos escolhas ao longo da nossa vida e essas escolhas nos constituem. Então, nessa perspectiva, o que eu sou, o que cada um de nós é consequência das nossas escolhas, do uso que nós fazemos da nossa liberdade. Então, essa condição da liberdade natural ao ser humano nos coloca diante dessa perspectiva. Tá? As escolhas são nossas responsabilidades e o que nós somos depende unicamente de nós. Somos nós que constituímos a nossa existência. Ou somos nós, a partir da nossa existência, que constituímos a nossa essência. O que eu sou deriva das escolhas que eu faço. Então essa é a perspectiva da liberdade, né? Da liberdade. O que é ser livre? Aí, né, ao longo do pensamento humano, várias definições vão sendo dadas, né? Nós vamos perceber lá nos gregos a ideia da liberdade incondicional. O homem é livre incondicionalmente, é uma questão natural dele e ele é livre porque ele faz o que ele quer, como ele bem acha necessário, enfim. Chegamos no período medieval, nós vamos ter a ideia de livre-arbítrio, né? Ou seja, Deus, o Pai Todo-Poderoso, que ama, ele nos dá a liberdade de escolher, tá? E arcar com as consequências da nossa escolha. Porque o que é o pecado? O pecado não é uma criação divina, ou seja, o pecado, na verdade, é a ausência do bem na concepção medieval, ou seja, é o mau uso que nós fazemos da liberdade e gera o pecado. Essa é a perspectiva para tentar justificar a origem do pecado. Essa é a justificativa que os medievais vão dar para isso. Depois nós vamos ter aí o período moderno, os contratualistas, né? Por exemplo, nós vamos ter Locke lá, que vai definir a liberdade do ponto de vista liberal, né? Que liberdade não é fazer o que eu quero, mas fazer aquilo que a lei me permite, né? Liberdade não é fazer tudo aquilo que eu quero, mas fazer tudo aquilo que a lei permite, né? Porque o que está fora da lei é irracional e a liberdade ela não comporta elementos irracionais. A liberdade ela se dá dentro de um contexto de racionalidade e a racionalidade ela é pautada e ela é limitada pelo elemento lei. Então eu posso fazer tudo aquilo que está dentro do elemento racional, que é o elemento legal. Depois o Sartre então vai entrar com essa ideia, como eu já havia mencionado, que a liberdade é uma condição humana, né, e que nós fazemos uso dela mesmo sem ter consciência disso. Nós somos donos da nossa
da nossa vida, da nossa existência, que elimina-se completamente a possibilidade da discussão da existência de destino. Não existe destino porque nós que constituímos a nossa história, nós que constituímos a nossa essência, a nossa existência. Muito bem, então essa é a perspectiva da liberdade. Quando nós tratamos de moralidade, que é uma outra dimensão humana muito importante, o que é a moralidade? Né? A moralidade é essa noção de certo, errado, de justo, injusto, de bom e de mal, que se dá, que se forma no indivíduo a partir da sua vivência cultural, principalmente. Né? Dependendo das relações, do contexto religioso, do contexto familiar, do contexto de trabalho, nós vamos formando pontos de vista ou concepções morais. Né? Porém, a moralidade ela é muito variável dentro da mesma sociedade. Os aspectos morais eles variam muito. Né? Vai se pegar, por exemplo, algo muito sensível, por exemplo, na sociedade brasileira, em outras nem tanto, na sociedade brasileira é muito sensível a questão do aborto. Né? Na concepção moral dela, ela assume diversas configurações. Né? De acordo com a minha vivência social, com a minha vivência cultural, com a minha religião, muitas vezes, eu vou formar uma determinada noção de moralidade acerca do aborto, por exemplo. Alguns podem dizer que ele deveria ser descriminalizado porque é um direito da mulher, outros vão dizer que não, que isso não pode porque é um atentado à vida, enfim. Vão se formar concepções morais, porque a moral ela tem essa variação dentro do mesmo contexto social. Muito bem, se isso é moral, o que sobra para a ética? A ética, na verdade, ela compõe esse elemento de pensar, de refletir, de racionalizar as concepções morais para chegar, assim, numa definição socialmente aceitável. Tá? Então, a ética é essa reflexão, esse estudo dos embates morais que acontecem. Tá? A ética, então, ela vai acabar tentando chegar a uma definição mais racional sobre, por exemplo, a questão do aborto na sociedade. Tá? Superando, em certo sentido, as concepções particularizantes da moral, para se chegar a uma tentativa de universalização de algum preceito de bem, de mal, de justo, de injusto, de certo e de errado. Okay? Então, essa eticidade, esse elemento ético, essa reflexão ética vai tentar orientar os indivíduos daquele contexto social para que eles ajam de determinada maneira, considerada então certa dentro dessa discussão que se estabelece. Então vejam só, o ser humano ele é livre, porém essa liberdade dele ela está pautada ou os limites da nossa liberdade elas estão muito pautadas nas nossas concepções morais, né? Que muitas vezes são confrontadas com perspectivas éticas ou com reflexões, análises éticas que se faz sobre um determinado assunto. Vejam só, a moralidade ela está sempre, ela combina de maneira geral com a lei, né? Ou seja, o que é legal, tudo que é legal é moral, tudo que é moral é legal? Não. A moralidade e a legalidade não necessariamente elas têm uma relação direta, tá? Porque aquilo que eu posso achar correto do ponto de vista legal não é. Tá? O que eu posso, né? Pode ver algum indivíduo aqui que para ele a pena de morte não tem problema nenhum, é algo totalmente imoral, dependendo para determinados crimes tem que ter pena de morte, ele acha isso correto. A lei diz que não pode, é ilegal. Então a moralidade e a legalidade, e o contrário também é verdadeiro, né? Em alguns países o aborto, por exemplo, ele é liberado e do ponto de vista de algum indivíduo lá dentro não está errado, é imoral, ou seja, a lei é legal, confronta com a moralidade. Então nós vamos ter esse embate muitas vezes do ponto de vista ético, isso é necessário, ou seja, roubar, né, o indivíduo que rouba para salvar a vida de alguém. O roubar é algo, do ponto de vista legal, condenável. Tá? Mas ele fez isso para salvar a vida. Então você vai analisar isso do ponto de vista ético, ou seja, você vai ter um conflito aqui entre moralidade e legalidade, né? Moralmente eu também não acho certo roubar, mas nesse sentido eu acho que está certo roubar. A lei não abre precedentes para o roubo, ele é crime e pronto.
Então você pode estabelecer aqui também um debate, uma análise ética para se chegar a uma definição sobre esses conceitos. Essa é a condição humana, essa é a existência humana e essa é a complexidade da nossa existência. Ok? Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.